Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre todos os campeões da Copa do Brasil. Antes de começar, eu lembro a vocês que o aplicativo OneFootball está transmitindo ao vivo e com imagens os jogos do campeonato francês e alemão de maneira 100% gratuita. Para acompanhar estrelas como Neymar, Lewandowski e Bruno Guimarães, você precisa baixar o app do OneFootball clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. O app do OneFootball também traz notícias, partidas em tempo real, vídeos, resultados, estatísticas e muito mais. Baixe agora mesmo clicando no primeiro link na descrição aqui embaixo. A primeira edição da Copa do Brasil ocorreu em 1989. A competição surgiu com a ideia de valorizar as equipes que não disputavam a divisão de elite do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, dois clubes tradicionais realizaram a final daquele ano. O Grêmio superou o Sport Recife em duas partidas equilibradas e ficou com o título. Desde o seu princípio, a Copa do Brasil já oferecia ao campeão uma vaga na Libertadores do ano seguinte. A edição seguinte foi vencida pelo Flamengo. Poucos meses antes, o clube rubro-negro já havia conquistado a Copa São Paulo de Futebol Júnior e várias promessas daquela equipe já faziam parte do elenco principal. Após vencer o Goiás na primeira partida da final, um empate no Serra Dourada foi suficiente para mais uma conquista nacional do clube carioca. Em 1991, nós tivemos a primeira grande surpresa. Por conta do critério de gols fora de casa, o Criciúma conquistou o título após empatar as duas partidas da decisão contra o Grêmio. Naquela época, o Tigre era a principal equipe do futebol catarinense, já que havia vencido 3 campeonatos estaduais consecutivos. Internacional e Fluminense decidiram a Copa do Brasil de 92. Assim como nos anos anteriores, a final também foi muito disputada e decidida apenas nos minutos finais da partida de volta no Beira-Rio. O Inter só pôde comemorar o título após o gol de pênalti do zagueiro Célio Silva, marcado aos 43 minutos do segundo tempo. Os dois maiores vencedores da Copa do Brasil se encontraram na decisão de 1993. Cruzeiro e Grêmio mantiveram a tradição de duelos equilibrados e protagonizaram mais uma final duríssima. Após um empate sem gols em Porto Alegre, o time celeste venceu o tricolor por 2-1 no Mineirão. O Ceará foi a segunda equipe do Nordeste a ser finalista da competição. O alvinegro tinha a difícil missão de parar o Grêmio, que mais uma vez marcava presença na decisão. O único gol dos dois confrontos finais foi marcado pelo atacante Nildo, logo no início da partida de volta no Estádio Olímpico. Pela quinta vez em 7 anos, o Grêmio alcançava mais uma final de Copa do Brasil. Apesar de vencer a Libertadores daquele ano, o tricolor não conseguiu superar o Corinthians na decisão nacional. O timão teve o craque Marcelinho Carioca como destaque. O meia balançou as redes nas duas partidas decisivas. O bicampeonato do Cruzeiro aconteceu na edição de 96. O adversário da Raposa era o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo. Naquele momento, o Alviverde era a equipe mais forte do futebol brasileiro e havia conquistado o Campeonato Paulista de maneira invicta. Apesar disso, o goleiro Dida realizou 2 partidas de alto nível e foi o grande herói do título cruzeirense. Em 97, o Grêmio conquistou seu 3º título na competição. O tricolor superou nada mais nada menos do que o Flamengo do atacante Romário. O gol do título foi marcado nos minutos finais pelo meia Carlos Miguel. A final de 2 anos antes se repetiu em 1998, porém, dessa vez, o Palmeiras levou a melhor sobre o Cruzeiro, ao vencer o jogo de volta por 2-0 no Morumbi. Nessa partida, brilhou a estrela do artilheiro Oséias, que anotou o gol do título aos 44 minutos do segundo tempo. No
final dos anos 90, o Juventude viveu seus melhores momentos na história. Após vencer o Campeonato Gaúcho de 98, o clube chegava à final da Copa do Brasil contra o Botafogo um ano mais tarde. O Alviverde venceu a primeira partida em Caxias por 2-1 e segurou o empate por 0-0 no Rio de Janeiro para ficar com a taça. A decisão no Maracanã registrou um público de 101 mil pessoas, recorde da competição até os dias de hoje. Como nós vimos nas edições anteriores, as finais da Copa do Brasil tiveram muito equilíbrio e placares apertados. Em 2000, a situação não foi diferente. Cruzeiro e São Paulo realizaram uma decisão emocionante, principalmente na partida de volta no Mineirão. A Raposa virou o jogo nos 10 minutos finais e alcançou seu terceiro título na competição. Grêmio e Corinthians reeditaram a final de 95 6 anos mais tarde. O tricolor estava em desvantagem, já que havia empatado em casa por 2-2 na partida de ida. Apesar disso, o Grêmio não se intimidou e conseguiu reverter o resultado na partida de volta. Com gols de Zinho, Marinho e Marcelinho Paraíba, o tricolor se tornava a primeira equipe tetracampeã da Copa do Brasil. Após perder o título em 2001, o Corinthians venceu a Copa do Brasil em 2002 em cima do Brasiliense. O herói da conquista foi o artilheiro David, que marcou os 3 gols da equipe na decisão. Naquele ano, o Timão também foi campeão do torneio Rio-São Paulo e vice do Campeonato Brasileiro. Em 2003, nenhuma equipe foi mais vitoriosa que o Cruzeiro. Além de ter vencido o Campeonato Mineiro de forma invicta, o clube repetiu o desempenho na Copa do Brasil, faturando o título em cima do Flamengo. Como se não bastasse, a Raposa também conquistaria com os sobras o Brasileirão no segundo semestre daquele ano. Uma das maiores surpresas da Copa do Brasil aconteceu em 2004. O Santo André, equipe que disputava a Série B do Campeonato Brasileiro, foi campeão dentro do Maracanã lotado na final diante do Flamengo. Naquela campanha, o time paulista eliminou outras equipes tradicionais como o Atlético Mineiro, o Guarani e o Palmeiras. Em 2005, a história se repetiu e tivemos outra equipe do interior campeã da competição. O Paulista de Jundiaí surpreendeu o Fluminense e também conquistou o título no Rio de Janeiro. Naquela época, o clube era comandado por Wagner Mancini, atual técnico do Corinthians. O primeiro grande clássico estadual da final da Copa do Brasil aconteceu em 2006. O Maracanã foi palco dos duelos entre Flamengo e Vasco da Gama, melhor para o clube rubro-negro, que alcançou o bicampeonato ao vencer as 2 partidas da decisão. Na primeira partida da final da Copa do Brasil de 2007, Fluminense e Figueirense empataram por 1-1. No jogo de volta, os catarinenses até tinham a vantagem, mas acabaram levando o gol do zagueiro Roger nos primeiros minutos do confronto. O tricolor segurou o resultado e conquistou o título pela primeira vez na sua história. Apesar de disputar a Série B no ano de 2008, o Corinthians alcançou a final da Copa do Brasil. A decisão foi diante do Sport Recife, que era comandado por Nelsinho Batista. O rubro-negro conseguiu reverter a derrota que sofreu na partida de ida, aplicando 2-0 na Ilha do Retiro. Com esse título, o Sport se tornou a primeira e única equipe do Nordeste a vencer a competição. O Corinthians retornou à final logo no ano seguinte para encarar o Internacional. A equipe dessa vez era mais forte e contava com a presença de Ronaldo Fenômeno no ataque. Após uma vitória por 2-0 no Pacaembu, o Timão conquistou o título com um empate no Beira-Rio. Um dos melhores momentos vividos pelo Santos foi no início da última década. Naquele momento, Neymar e Paulo Henrique Ganso encantavam o Brasil com suas habilidades e o clube atropelava os adversários que tinha pela frente. Logo após a conquista do Campeonato Paulista, o Peixe também faturou a Copa do Brasil em cima do Vitória.
Vasco e Curitiba realizaram a final de 2011. O clube paranaense havia conquistado o recorde nacional de vitórias consecutivas ao vencer 24 partidas. Os dois jogos foram bem equilibrados, mas o clube cruzmaltino acabou vencendo a competição pelo critério de gols fora de casa. Em 2011, o Vasco também faria boas campanhas no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. O Coritiba também chegou à decisão de 2012. O adversário era outra equipe alviverde, o Palmeiras de Felipão. Apesar de não ter um elenco tão forte como de costume, o Palmeiras venceu a primeira partida na Arena Barueri e empatou o jogo de volta no Couto Pereira. O gol do título foi marcado pelo atacante Betinho. Já em 2013, nós tivemos uma final rubro-negra entre Atlético Paranaense e Flamengo. O Furacão estava em grande momento, brigando por vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. O Flamengo, por outro lado, fazia uma campanha péssima na principal competição nacional. Após um empate em Curitiba por 1-1, o clube carioca foi superior no Rio de Janeiro, vencendo a partida de volta por 2-0. Esse acabou sendo o primeiro título do Flamengo no novo Maracanã. Em 2014, nós tivemos outro grande clássico estadual na decisão. Apesar de ter confirmado o bicampeonato brasileiro naquele ano, o Cruzeiro acabou superado pelo seu maior rival, Atlético Mineiro, na final da Copa do Brasil. O Galo acabou sendo superior em ambas as partidas e conquistou o título após 2 vitórias sobre a Raposa. As equipes do mesmo estado também se enfrentaram na final de 2015. Santos e Palmeiras não conseguiram a classificação para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro e precisavam do título da Copa do Brasil para disputar a principal competição do continente. Após 2 partidas equilibradas, o Alviverde acabou levando a melhor nas penalidades. Em 2016, o Grêmio disputou a final com o Atlético Mineiro. O tricolor vivia um incômodo jejum de 15 anos sem conquistas nacionais e estava em busca de mais um troféu na competição. Após a brilhante vitória sobre o Galo no Mineirão, o empate na partida de volta foi suficiente para o 5º título do clube gaúcho. Quem também conquistou a Copa do Brasil pela 5ª vez em sua história foi o Cruzeiro em 2017. O adversário na decisão foi o Flamengo do técnico Reinaldo Rueda. Novamente, as 2 partidas finais foram marcadas pelo equilíbrio, sendo decidida apenas na disputa por pênaltis. Ao defender a cobrança de Diego Ribas, o goleiro Fábio se tornou o grande herói de mais um título da Raposa. O Cruzeiro foi a primeira equipe a alcançar o hexacampeonato da Copa do Brasil. Em 2018, o Clube Celeste disputou a decisão contra o Corinthians e acabou levando a melhor nas 2 partidas. Assim como no ano anterior, brilhou a estrela do meia Arrascaeta. O uruguaio foi decisivo novamente na grande final, marcando um gol por cobertura no goleiro Cássio. Depois de vencer a Sul-Americana de 2018, o Atlético Paranaense faturou mais um título de expressão logo em seguida, a Copa do Brasil de 2019. O Furacão teve um Internacional como adversário, num confronto onde se esperava muito equilíbrio entre as equipes. Apesar disso, o rubro-negro foi superior e venceu as partidas na Arena da Baixada e também no Estádio Beira-Rio. Por fim, nós tivemos o grande campeão da edição de 2020. O Palmeiras acabou confirmando o título após vencer o jogo de ida em Porto Alegre contra o Grêmio. O clube alviverde encerra uma temporada recheada de conquistas. Além da Copa do Brasil, o Palmeiras também foi campeão da Libertadores e do Campeonato Paulista. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!